Vamos mergulhar hoje em duas visões da fé cristã que são, ao mesmo tempo, muito parecidas e profundamente diferentes. E não estamos falando de pequenos detalhes, sabe? A gente vai ver que são como duas arquiteturas, dois projetos de construção completos, cada um com seu próprio alicerce, sua própria estrutura. E tudo, absolutamente tudo, gira em torno desta pergunta. Essa é a questão central, a que move toda a engrenagem da teologia por trás dessas duas tradições. Para muita gente, essa é a pergunta mais importante da vida. E a resposta que se dá a ela, essa resposta define todo o resto. Para a gente entender as respostas, a gente precisa olhar, digamos assim, as plantas baixas de cada arquitetura. De um lado, temos a Confissão de New Hampshire, um bom exemplo da fé batista reformada. Do outro, o Concílio de Trento, que foi a resposta formal e definitiva da Igreja Católica à Reforma Protestante, lá no século XVI. Ok, então por onde a gente começa? Pelo começo, claro, pelo alicerce. Toda construção precisa de uma fundação sólida, certo? E é exatamente aqui, na base de tudo, que a gente encontra a primeira grande divergência entre esses dois sistemas. E a diferença aqui é gritante. Para a tradição batista reformada, a autoridade final, a régua que mede tudo, é uma só: a Bíblia. É o famoso princípio do sola scriptura. Já no catolicismo romano, a Bíblia é, claro, a palavra de Deus, mas ela não está sozinha. A tradição da Igreja, com T maiúsculo, tem o mesmo peso, a mesma autoridade. As duas, juntas, formam a fonte da verdade. E essa ideia de apenas a Escritura não vem do nada, né? Ela se apoia forte em passagens como essa aqui de 2 Timóteo. A lógica é que se a Escritura é inspirada por Deus e é suficiente para ensinar, corrigir e treinar na justiça, então não seria necessária outra fonte de autoridade com o mesmo status. E olha, isso aqui é um verdadeiro divisor de águas. Pode parecer um detalhe técnico, mas não é. Essa decisão sobre onde está a autoridade final, isso define tudo o que vem depois. É como escolher entre construir sobre rocha ou sobre um outro tipo de fundação. O prédio inteiro vai ser diferente por causa disso. Certo, com o alicerce definido, vamos subir um nível e olhar para o coração do edifício, para a doutrina que foi o grande estopim da Reforma Protestante, a justificação. Justificação. É uma palavra que parece complicada, mas a ideia por trás dela responde diretamente à nossa pergunta inicial. Como é que uma pessoa, que é falha, pecadora, pode ser considerada justa ou correta diante de um Deus perfeito? Como essa conta fecha? E é aqui que os dois projetos se separam de vez. Pensa assim, na visão batista reformada, a justificação é um ato legal. É como um juiz batendo o martelo. Deus declara o pecador justo, não porque ele seja, mas porque a justiça perfeita de Cristo é creditada na conta dele pela fé. É algo externo. Já na visão católica, é um processo. A justiça de Deus é infundida, derramada dentro da pessoa, que então precisa cooperar com essa graça para se tornar, de fato, mais justa ao longo da vida. Tá, mas e as boas obras? Onde elas entram nisso tudo? Então, numa visão, elas são o resultado, são o fruto, a evidência de que a fé da pessoa é real. Uma árvore boa dá bons frutos, certo? Os frutos não fazem a árvore ser boa, eles só mostram que ela é. Na outra visão, as boas obras são mais que isso. Elas são parte do motor. Elas cooperam ativamente para manter e até aumentar essa justificação. E versículos como esse de Efésios são chave para entender a primeira perspectiva. Repara na ordem das coisas. Primeiro, a pessoa é criada em Cristo Jesus, ou seja, é salva. Depois, ela realiza as boas obras. As obras são o propósito da salvação e não a causa dela. Beleza. Já vimos o alicerce, que é a autoridade, e o coração do prédio, a justificação. Agora, como é que o resto da estrutura se organiza? Como a graça de Deus na prática chega até as pessoas no dia a dia? Na tradição batista reformada, a resposta passa por duas práticas centrais que eles chamam de ordenanças: o batismo e a ceia do Senhor. Do outro lado, na tradição católica romana, esse número sobe para 7, uma diferença, de cara, bem significativa. Mas a grande questão não é só o número, é o que essas práticas fazem. Para os batistas, as ordenanças são símbolos poderosos, atos de obediência e de memória. Já para os católicos, os sacramentos são os canais visíveis e eficazes pelos quais a graça de Deus é de fato transmitida. Eles não apenas simbolizam, eles conferem graça. A ceia do Senhor, ou Eucaristia, é o exemplo perfeito disso. Numa visão, é um ato de lembrança. O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo.
Na outra, acontece o que a Igreja Católica chama de transubstanciação. O pão e o vinho não só simbolizam, eles se tornam, em sua essência, o corpo e o sangue de Cristo. E claro, isso tudo impacta a forma como a igreja se organiza. De um lado, a ideia do sacerdócio de todos os crentes, onde cada pessoa tem acesso direto a Deus. Do outro, uma estrutura hierárquica, com padres e bispos que têm um papel sacramental único como ministros desses canais de graça que a gente acabou de ver. Certo, a gente já viu bastante coisa. Alicerce, coração, estrutura. Agora vamos dar um passo para trás e olhar a foto completa. Juntar todas essas peças do quebra-cabeça. E aqui vale reforçar a ideia central. A gente não está comparando tijolos soltos. Estamos olhando para duas construções inteiras, onde cada peça tem seu lugar e sua função dentro de uma lógica maior de um sistema completo. E o resumo mostra bem esse fluxo. A fonte de autoridade define como se entende a justificação. A justificação define o papel das obras e o significado dos sacramentos. E tudo isso junto constrói um modelo de igreja. Uma coisa leva logicamente à outra. E aqui está o pulo do gato, talvez a lição mais importante disso tudo. As duas tradições usam as mesmas palavras, graça, fé, justificação. Só que o significado real dessas palavras, o jeito que elas funcionam, é completamente diferente dependendo da arquitetura teológica em que elas estão. É quase como se fossem falsos cognatos teológicos. E com isso, a gente volta à nossa pergunta do começo. Como, então, um pecador é aceito por Deus? Como a gente viu, a resposta não é uma só. Ela depende totalmente de qual dessas duas grandes arquiteturas da fé se escolhe entrar. Duas fundações, duas estruturas e, no fim, duas respostas bem diferentes para a mesma pergunta fundamental.